Clerc, seja muito bem-vindo ao nosso Congresso Digital. É um prazer muito grande estar recebendo você, conhecendo você, né? Esse nosso momento aí tem sido bastante desafiador e tem feito a gente utilizar o nosso network para conhecer pessoas maravilhosas e graças a Deus a gente conseguiu aí estar, né, conectados dentro desse cenário e dentro desse projeto. Então, quero antecipadamente já agradecer pelo conteúdo de qualidade que você vai estar, né, repassando com a gente aí, viu, Clerc? Legal, muito obrigado, me sinto honrado pelo convite. Eu acredito que a melhor forma da gente sair dessa crise é estando próximo uns dos outros, né? É um ajudando o outro, se apoiando, aprendendo, ensinando, para que a gente saia mais fortes, né? Muito mais do que vamos sair mais fortes da crise, a fala é a prática, né? E esse tipo de ação é uma prática de que vamos sair mais fortes, sim, eu tenho certeza disso. Obrigado pelo convite. Legal, seja muito bem-vindo. Então, Clerc, para o pessoal começar a engajar no tema que a gente vai conversar, gostaria que você começasse se apresentando, por favor. Quem é você? Sim, vamos lá. Bem, eu sou um carioca, já estabelecido em São Paulo há mais de 15 anos, não tem jeito, o sotaque não sai, porque a família está lá, né, as filhas estão lá e tudo mais, mas a minha formação, eu comecei no mercado financeiro, foram 31 anos de trabalho no mercado financeiro, dos quais 28 anos como líder e todos esses anos na área comercial. Então, durante 31 anos eu trabalhei na área comercial, na área de vendas, né? O que me causou bastante interesse pelo mundo das emoções. Quando eu falo de inteligência emocional, que é o assunto que vamos falar hoje, eu não só falo por uma vertente humana, como uma vertente de psicologia, porque eu não sou psicólogo, né, eu sou economista, mas falo pela prática, né? O que esse olhar das emoções me ajudou na minha gestão. Eu acho que essa é a parte mais interessante do assunto, né? É como esse tema ajudou no meu dia a dia, que tanto ajudou que eu me apaixonei por ele, e há 4 anos eu sou consultor, né? Sou palestrante, e acabei me especializando também nesse assunto, porque foi tão bom para mim no passado, como usuário da inteligência emocional, que eu passo agora a falar sobre ela, ensinar, palestrar e dizer como é que foi não só, obviamente, a minha prática, mas também o conteúdo teórico que a inteligência emocional traz, né? E eu estou há 4 anos aí na estrada, na vida, rodando pelo Brasil inteiro, aprendendo. Eu digo que eu aprendo muito mais do que eu ensino, né? Porque como eu vim de banco e hoje eu já treino vários segmentos, eu estava, antes dessa crise, eu passei uma semana lá numa empresa de agronegócios treinando líderes. Olha que bacana. Agronegócio. Quando que eu imaginei que eu ia estar falando com agronegócios, né? Esse mundo de consultoria é muito bom, né? Porque você conhece um monte de gente, um monte de segmentos e é bem bacana. Que legal. Então, vamos lá para a gente poder falar a respeito de inteligência emocional. Como você avalia esse momento, Clerc, que a gente está vivendo, para a gente poder contextualizar já, iniciar o seu tema de fato? Sim, a gente está vendo um momento muito complicado, né? Muito complexo, né? A gente sabe que as coisas, a gente foi empurrado, aspas, para uma situação que ninguém esperava, né? Porque por mais que a gente soubesse que essa crise já estava instalada no mundo inteiro, já começava na China e foi ganhando proporção em outros lugares, a gente achava como bom brasileiro de fé que não ia acontecer com a gente, mas aconteceu, né? E aí a gente amanheceu todo mundo em casa, todo mundo tendo que trabalhar de casa, as empresas investindo no home office. Algumas empresas ainda estavam muito resistentes ao home office. Eu sei porque eu treinei muita empresa para falar de gestão remota e as pessoas estavam resistentes ao home office por conta do controle, de não saber como funcionaria trabalhar ou não, e não teve jeito, todo mundo caiu no home office. E aí como é que funciona isso? Por que a gente precisa cuidar desse tema que eu tenho falado bastante das emoções? Porque você está em casa com pai, mãe, tio, avô, sogro, sogra, cunhado, cachorro, papagaio, periquito, o chefe do outro lado cobrando ali, né? Cobrando o trabalho. Então é tanta coisa ao mesmo tempo, e eu sempre falo daquele vídeo super engraçado daquele jornalista que ele está falando, abre a porta, entra um filho, entra o outro, entra uma pessoa para pegar. Já viu esse filme, né? Esse filme é bem famoso. E é assim, você está em casa. Antigamente, quando eu fazia home office e que eu cuidava do cachorro não latir, do filho não entrar, trancava todo mundo, agora não dá, né? Agora as pessoas estão em casa. O cachorro vai latir, a pessoa vai bater na porta, vai aparecer alguém servindo água e tudo bem.
Então, como é que a gente vai lidar com esse momento, né? Que é novo para todo mundo, para as empresas e para a gente, né? Por isso, né, eu fiquei super interessado em trazer o tema da inteligência emocional, porque a gente vai falar um pouquinho sobre ele, sobre os pilares. Cada pilar de Goleman, que é o que baseia a minha teoria e o meu entendimento, vai ajudar e está ajudando as pessoas nesse momento de crise. Cada um dos 5 pilares que eu vou falar podem ajudar a gente a sair dessa crise mais fortalecido, entendeu? Perfeito. Bora lá, então, falar de inteligência emocional. Então, vamos lá. Você compartilha a tela ou eu aqui? Pode compartilhar, Clerc. Posso? Então tá aqui. Na verdade, eu já fiz a minha apresentação, já está feita. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é uma emoção, né? A gente sempre fica pensando assim, o que é emoção? Emoção é alguma coisa que acontece aqui dentro, é uma coisa que acontece lá fora, né? A gente sabe o que é uma emoção, mas muitas das vezes a gente não sabe como ela acontece e por que acontece, né? Aí eu costumo falar um pouquinho que emoção é aquilo que nos coloca em movimento, ela coloca a gente para andar, a gente para ir para frente, para algum lugar a emoção vai. E de onde vem essa emoção, né? A cada microsegundo, segundo os nossos especialistas, o cérebro recebe bilhões de informações que entram no nosso corpo pelos 5 sentidos. Cada informação que entra gera uma emoção. Só que algumas são tão rápidas que você nem consegue saber que elas aconteceram. Elas vêm e vão tão rápido que você nem consegue saber que aconteceu. Mas, como fala Roberto Carlos, são muitas emoções, várias que acontecem durante o dia, e a gente tem algumas que são verbais, que a gente consegue falar sobre ela, e outras que são não verbais. A gente sabe que as emoções não verbais, elas acontecem muito mais, né? É quando está acontecendo alguma coisa e você não quer falar nada, mas o teu rosto e teu corpo falam muito mais do que a sua palavra. Então, as emoções podem ser expressas tanto pela sua fala quanto pelo seu corpo. E você tem que ser observador, porque elas acontecem, às vezes, tão rápido que nem mesmo você sabe, né? Há algum tempo atrás, alguns pesquisadores dos Estados Unidos chegaram à conclusão que nós temos mais ou menos 27 emoções, né? Que são as emoções que a gente chama como esqueleto, né? Como base do ser humano. Mas eu gosto de falar das 5 emoções, aí eu sempre trago o filme Divertidamente, que foi fantástico, né? E não tem filme melhor para falar de emoção do que esse, porque ele fala das 5 emoções básicas, e isso todo pesquisador concorda, que nós temos 5 emoções básicas, que a gente lembra lá quais são, né? E elas permeiam a nossa vida, o nosso dia, e cada uma tem variáveis, mas assim, basicamente nós estamos cercados por essas 5 emoções, né? Que lembramos a nossa amiga alegria, né? Fantástica, a tristeza, o nojo, né? A ira e a nossa emoção de medo. Então, as 5 emoções permeiam a nossa vida, né? E aí, por que falar de emoção? Porque é a base do nosso tema, é a base da inteligência emocional. Todo mundo fala assim, o que é inteligência emocional? É fácil ou difícil? Não é fácil nem é difícil. É um tema de prática. É igual a musculação. Se você não fizer, você não vai nunca conseguir ter o teu corpo fortalecido. Então, o que é isso, na verdade, esse tema? É como que você percebe as suas emoções, porque primeiro as suas, muitas vezes, Tati, as pessoas querem entender as emoções dos outros, mas sequer entendem as suas. Então, primeiro, entender as suas emoções, os seus comportamentos, a sua forma de agir e depois você entendeu do outro. Então, quando você consegue, tem essa capacidade de entender e gerenciar o que se passa aqui dentro, você começa a olhar para o outro e fica mais fácil de você entender o outro, né? É um tema novo. Esse tema começou, na verdade, no mundo acadêmico em 90, né? Goleman publicou sua obra em 95, então é um tema relativamente novo na história da humanidade, né? Mas ele tomou uma proporção enorme nos últimos tempos, por conta de tudo que está acontecendo no nosso mundo corporativo e nossa vida pessoal, né? Ele trouxe o conceito do QE, que é o famoso coeficiente emocional, e que não tinha no passado isso, né? Goleman falou um negócio muito engraçado, que o QI, que é a parte racional do cérebro, que é essa parte que está aí preto e branco, né? E o QE, que é a parte que está colorida, que são as emoções, o QI te emprega num bom emprego, te coloca num bom emprego. O QE te promove, te leva a outros patamares além daquele que você está. Então, um profissional que é muito inteligente, que tem um QI elevadíssimo, ele vai entrar em qualquer empresa que ele quiser.
Mas se ele quiser ser promovido e ter pessoas abaixo dele, ele tem que ter um QI elevado. E ele fala também, um percentual que eu super concordo, que para você ter sucesso na vida, 80% é responsabilidade do quociente emocional e somente 20% é do racional. Então, olha como a emoção é importante. A gente não dá muita atenção para isso, porque eu vim de uma época, Tati, em que o líder que demonstrava muita emoção, ele se achava fraco. Ele achava que a equipe ia debochar dele, a equipe não ia confiar, a equipe não ia acreditar. E tem muita gente que pensa ainda assim hoje, né? Eu sei que a gente está falando para vários líderes, para pessoas de RH, profissionais de RH. A gente tem muita gente que ainda pensa assim, não, eu não vou mostrar minha emoção, senão a minha equipe vai me achar fraco. É exatamente ao contrário. Quanto mais emoção você passar, quanto mais o seu QE for elevado, mais a sua equipe vai estar do seu lado, mais ela vai fazer exatamente o que você e a empresa precisam, né? E aí eu costumo falar que o QI está aí, é o racional, né? Ele é intelectual, temporal, linear, sequencial, masculino, lógico, racional, argumentador. É o lado lógico da nossa vida. O outro lado, colorido, é o sensível, eterno, criativo, feminino, experimental. As nossas emoções criativas, a criatividade está desse lado colorido, né? Por que está masculino e feminino? Porque normalmente o QI é atribuído mais ao homem e o QE mais a mulher. A gente sabe que isso não é uma regra, é só uma atribuição. Mas você percebe que as mulheres elas têm mais, elas são mais propensas a tomar conta, né? A administrar mais o QE do que o homem. Isso vem da formação, né? O homem, quando é pequeno, cai, vai chorando, o pai fala o quê? Para de chorar, né? Não foi nada. Para de chorar, homem não chora, não é assim? E a menininha, quando cai, a gente fala o quê? Vem cá, a gente vai cuidar de você, esse Dodói, né? Oh, que bonitinha, vem cá, deixa eu dar beijinho no Dodói. Aí a mulher nasce com essa, né, já vem com essa amorosidade, com a vida mais aberta às emoções. E aí, com certeza, ela acaba sendo mais propensa a ter um QI elevado, né? Então é muito importante que a gente entenda isso para começar a falar sobre a inteligência emocional. E antes disso, eu quero dizer o seguinte, esse tema ele é apaixonante por vários motivos, mas esse que eu vou falar tem que ser a paixão nua e crua e verdadeira. No Fórum Econômico Mundial do ano passado, de 2019, a inteligência emocional já apareceu como uma das 10 competências do profissional. Nesse ano foi igual. Então, o profissional do futuro, de hoje, de amanhã e de sempre, para ele conseguir crescer na sua carreira, ele tem que ter essas 10 competências. E olha aí, de novo, pelo segundo ano consecutivo, inteligência emocional entre as 10 competências para o futuro do profissional. Seja ele líder ou não. Aqui não é de líder, é do profissional. Então é importante a gente estudar esse tema, né? Eu acho que hoje em dia, né, Claire, que a gente está... A nossa trilha de inteligência emocional do Congresso, ela tomou uma proporção bastante grande esse ano. Então, são muitos pesquisadores, especialistas como você, trazendo diversos formatos de apresentação, a sua opinião quanto à inteligência emocional, mas eu acredito que é praticamente inevitável a gente falar que a inteligência emocional, ela está presente no meio corporativo, e a empresa hoje, ou ela adota, né, ou ela acolhe isso como uma estratégia da sua organização, ou infelizmente ela vai estar fora do mercado, né, daqui a um tempo, porque não se tem mais tempo para se desenvolver isso. A gente falava muito começou essas skills, acho que 2015, pelo menos que eu me lembro, né, 2015 a gente começou a ver, né, o Fórum Econômico Mundial falando sobre as competências essenciais e tudo mais, a inteligência emocional entrando, né, de uma forma não tão expressiva, e ela foi subindo as suas escalas. A gente falava muito dessa coisa do profissional do futuro, e hoje, inclusive, o tema do congresso é, cara, o futuro chegou, sua empresa tem que cuidar disso hoje, né? Então, essas 10 skills aí,
elas têm que ser, elas precisam ser trabalhadas hoje. Eu acho que é importante a gente lembrar o líder a todo momento sobre isso, porque grande parte daquilo que a empresa adota como prática, ela nasce do desejo e da vontade do líder, né, Clerc? Sim, sim, sim. Eu gosto sempre de dar um exemplo, Tati. No ano retrasado, eu fiz um trabalho numa grande empresa de varejo, onde eu achava que a inteligência emocional fosse a última coisa que eles se preocupariam para os líderes, né? E aí comecei falando com a alta gerência. Eu treinei mais ou menos 30 gerentes e regionais dessa empresa sobre o tema inteligência emocional. E é uma empresa que não tinha esse conceito como prioridade nos seus skills da liderança, né? E aí eu treinei no ano retrasado, no ano passado eles desceram para a média gerência e eu treinei 500 líderes do Brasil sobre inteligência emocional. E assim, como eu treinei tanta gente, eu via pessoas que sentiram que iam mudar e mudaram, me deram feedback, falaram depois. A própria empresa gostou tanto do projeto que pediu que a gente apresentasse para a América Latina o projeto. Então, ou seja, quem não olhar para esse negócio, com certeza vai perder o carro do futuro e não vai conseguir trazer as pessoas para si, porque a gente já sabe que, racionalmente falando, todo mundo tem que trabalhar, ponto. Isso só não convence o cara em diante, né? Adiante. Até porque as ofertas hoje, se o cara é um bom profissional mesmo, né? Se ele sabe o que ele faz, ele vai ter emprego em qualquer lugar. Não é o emprego que vai prendê-lo mais, né? Essa relação com a liderança, com a história da liderança e com a história da empresa é muito mais forte do que o nome da empresa. Vejo muita gente saindo de empresas grandes, indo para startup, por exemplo. Por quê? Porque não foi bem tratado, não foi bem cuidado e tudo mais, né? Então eu concordo contigo, esse é um tema que está sempre, né? Eu sempre gosto dessa frase aí que eu trago Einstein, que na minha cabeça o Einstein, ele é, eu vou usar um termo forte, mas é verdade, ele é o pai do QI, né? O pai do racional. E ele fala essa frase para a gente, ele diz, ó, vamos ter cuidado para não transformar o intelecto em nosso Deus. Ele tem, claro, músculos poderosos, mas não tem personalidade. Não pode liderar, só servir. Então, o QI, ele foi feito para servir a gente. Olha, Einstein falando isso, hein? Que é o pai do QI. Não é ele que vai liderar, o que vai liderar são as emoções. O QI não lidera nada, e sim as emoções, né? E aí eu trago, dentro desse nosso contexto do mundo que estamos vivendo hoje, né? Porque a minha preocupação é trazer o contexto, trazer os determinantes pelo contexto de hoje. E não uma forma teórica que a gente acha na internet, procura, fala e vê. É um material bastante divulgado. Mas o que esses 5 determinantes que Goleman traz para a gente, né, são importantes e podem ajudar a gente nessa crise, né? E tem aí os 5, a gente vai falar de um por um, mas eu acho que o primeiro que a gente fala é, na minha cabeça, um dos mais importantes, que é o autoconhecimento, que a gente sabe o que é, né? Que é aquela capacidade de eu olhar e saber o que eu tenho de emoção, reação, preferência, como eu sinto, como eu penso, como eu reajo, como eu faço. Muitas das vezes eu ajo de forma automática. Eu tenho que entender esse automático. Não para controlar o automático, porque ele é automático, mas para saber qual é o impacto desse automático quando surgiu uma situação, né? E isso é muito importante, a gente sabe disso, o pessoal de RH sabe disso, e o líder também sabe. O quanto é importante ele primeiro se conhecer para depois tentar conhecer o outro, né? Nesse momento de crise, eu tenho que saber quais são os meus limites, os assuntos que eu quero falar, os assuntos que eu gosto de falar, os assuntos que eu não devo falar, né? Eu, por exemplo, há 4 anos, como eu falei, eu estou nesse tema de consultoria e eu optei por não falar de política e mídia social. Por quê? Porque é complexo, independente do que eu entendo, goste, ou seja mais fervoroso ou não, eu vejo muito consultor amigo meu que vai lá e defende o A e o B, e aí vem um monte de comentário embaixo, e começa uma discussão desnecessária. Isso é autoconhecer, eu me conheço, eu sei que eu não gosto desse assunto que vai me incomodar, então eu não falo. Então, isso faz parte do autoconhecimento, você vê o que você gosta e o que você não gosta. Se você puder evitar o que você não gosta, evita, não é? É isso. Faz muito sentido isso. E aí tem várias ferramentas de autoconhecimento que eu costumo falar bastante. A gente tem o DISC, tem o MBTI, tem N ferramentas que você pode ajudar para você, que pode ajudar você a se conhecer, né? Porque o que impacta no nosso autoconhecimento são as crenças.
é aquilo que você acredita desde pequenininho, as coisas que você traz nas tuas crenças que fizeram você chegar até aqui, né? Eu digo que o timeline é muito legal para você se conhecer, construir a sua linha do tempo, os fatos marcantes na sua vida. Você tem que criar nesse momento que você está em casa algum momento de autoconhecimento. Se não uma ferramenta, faça o seu timeline, construa o que te trouxe até esse momento da tua vida, as suas conquistas, as suas derrotas, né? O que você aprendeu, porque a partir daí você começa a ver as suas crenças e trabalhar as limitantes, que a preocupação nossa tem que ser com as crenças que nos limitam, que tem várias, né? Tipo, eu não vou conseguir ter a casa tal, o outro tem, porque o outro é endinheirado. Ou ele é mais inteligente que eu, ou ele nasceu inteligente. São as tal das crenças que limitam a gente. A gente é do tamanho que a gente quiser ser, né? E eu sempre trago nesse momento, Carol Dweck, que com certeza todo mundo conhece, né? Esse livro é muito bacana, que fala do mindset. Você que tem que fazer as suas escolhas. Você pode ser o que você quiser. Então, quando você se conhece, você provoca uma mudança de mindset. Você provoca algumas mudanças dentro de você. Eu digo sempre que tem gente que não gosta de se conhecer porque tem medo do que vai encontrar, né? Eu conheço muita gente que fala assim, Cleber, que essa viagem eu não gosto de fazer porque eu tenho medo do que vou encontrar. É muito pior, porque você tem medo do que vai encontrar você, mas alguém já encontrou. Já alguém está encontrando, né? Eu ia falar isso, né? Pode ser só segredo para você, porque para as outras pessoas à volta, infelizmente, não é segredo. As pessoas já encontraram. Então, assim, vai lá, mergulha, vê o que te incomoda, né? Vê se o teu mindset é fixo, que é a famosa Gabriela, né? Que acha que é assim, nasceu assim. Você é de crescimento, que você quer crescer, aprender alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu sempre gostei de falar em público, mas hoje eu domino vários temas que antes eu nunca imaginei dominar. Mas porque eu estudei, porque eu estou estudando, porque eu leio, porque eu busco. Esse é que é o nosso negócio. Então vale a pena a leitura desse livro para quem quer se autoconhecer melhor e buscar coisas melhores para a sua vida. Nesse momento, você se conhecer vai ajudar muito. Você traçar os seus limites vai ajudar muito, né? Quem está em home office, por exemplo, né, eu sempre digo o seguinte, se eu quero trabalhar melhor em casa, eu boto uma roupa de trabalho. Eu, Clerc, gosto mais. Eu já fiz vários trabalhos de pijama e é horrível, porque eu fico mais mole, a minha energia é diferente. Eu não gosto. A gente fala assim, que palhaçada, você está em casa, vai botar uma roupa de trabalho. Ok, mas eu me conheço, eu sei que eu com uma roupa de trabalho, eu trabalho muito melhor do que se ficar de pijama ou com uma roupa mais à vontade. Isso faz parte do autoconhecimento que pode ajudar a gente no dia a dia de hoje, né? Bacana. Tá bom? E aí vem o segundo, que eu acho que esse é fantástico, né? É o que eu diria que é o ponto central das emoções, é o autocontrole, né? Porque depois que eu conheço, que eu sei o que tem aqui dentro, né? Passa a vir a habilidade de segurar essas emoções, né? Segurar, ter a rédea das emoções. E a gente gosta de pessoas equilibradas do lado, né? A gente odeia ter gente desequilibrada do lado, a gente sabe disso. Às vezes tem uns até que são parentes que a gente tem que aguentar, né? Que são parentes. Mas ter amigos equilibrados é complicado. Então a gente gosta de ter do lado da gente pessoas equilibradas, né? Que estão dispostas a negociar, a escutar, são menos conflitivas, não gostam muito de embate, são mais agradáveis. Então, a gente sendo autocontrolado, a gente atrai as pessoas para a gente, né? A gente sabe que o sucesso, que as pessoas de sucesso, se você pegar o ranking de pessoas de sucesso, você vai perceber que o autocontrole é uma das suas principais competências. Para você ter sucesso, você tem que tentar se controlar. É muito difícil, a gente sabe disso, né? E aí eu trago o conceito aí bem famoso do sequestro da amígdala, dessa amígdala que, né, pega cada peça na gente, né, prega cada peça na gente, quando a gente deixa as emoções tomar conta da situação, né? Quando ela literalmente sequestra o teu cérebro, assume, e o neocórtex, coitado, que é a parte racional da decisão, não consegue fazer nada. E você vai lá e faz. E você se arrepende. A gente tem que perceber isso. Sempre que a gente tem uma explosão, depois vem o quê? O arrependimento, né? Fala, puxa, por que eu fui fazer isso, né? Eu não tinha que ter falado, eu não tinha que ter feito. Por que eu fiz? É quando volta a razão, né?
Quando o cérebro do racional toma conta de você de novo, e aí você fala, eu não devia ter feito isso. Eu conto sempre nas minhas palestras que, há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu estava aqui em São Paulo visitando um cliente, saí, aí eu peguei uma rua por trás da Paulista, parei num sinal de trânsito atrás de um taxista. E aí passou um rapaz do lado, tudo bem, eu estava ouvindo música, a música fiquei ouvindo, e ele passou, bateu no vidro do taxista, o taxista desceu, né, o vidro, e eles começaram a conversar. Até aí tudo bem. O tempo do sinal, veio que foi rápido. De repente, Tati, o rapaz cuspiu no rosto do taxista. Sabe, uma discussão lá, cuspiu. E aí abriu o sinal, o taxista fechou o vidro e foi embora, e ele saiu xingando. Agora, o que leva uma pessoa a cuspir no rosto da outra? Independente da causa. Que também quando eu falo isso, a pessoa fala, Cleque, mas também, né? Vai que ele xingou, mas também, né? Eu digo, tá bom. E se o taxista estivesse armado e saísse e desse um tiro no rapaz? A gente ia falar também que ele deu o tiro, mas também, né? Ele cuspiu nele. Então não justifica uma atitude impensada por outra atitude impensada, né? Eu costumo dizer que, independente dessa questão do controle emocional, você nunca vai resolver um conflito emocional colocando mais emoção, né? É impossível, né? Você só vai acabar piorando a situação, né? Pior ainda mais, né? E aí eu digo sempre o seguinte, aí, Cleque, tá bom, tô em casa, cheio de gente, maior confusão, busca o seu momento. Existem várias técnicas que ajudam a gente a dar esse tempo para o cérebro processar a informação, né? Porque, na verdade, quando você não pensa, a emoção vai tomar conta, né? E aí tem aquele contar até 10 que a vovó ensinou, que os nossos psicólogos, psiquiatras dizem que normalmente o cérebro gasta 90 segundos para ter uma decisão. Uma decisão. Não é a melhor, porque 1 minuto e meio é claro, a gente não sabe se vai ser a melhor. Mas 1 minuto e meio é um tempo necessário para você dar uma arrumada na tua caixa, né? Aqui na tua cabeça. Então eu tenho que buscar, um espaço, um respirar, né? E aí tem várias técnicas, né? Eu gosto de falar muito daquela do respirar, em que você respira contando 4 tempos, espera 3 segundos e solta contando 6 tempos, né? Esse é o tempo do cérebro dar uma arrumada e vir uma resposta talvez menos emocional e mais racional. Ô, Clerc, estamos falando de emoções? Sim, mas a gente sempre acha que equilíbrio emocional é ser emocional, mas não é isso, né? Equilíbrio emocional é uma balança, onde está a emoção e a razão. Você tem que saber exatamente o que você usa e quando você usa. Por exemplo, eu estou aqui dando uma reunião, eu sou líder, dando uma reunião de resultados, de números. Eu estou usando o quê? Razão. Eu não vou usar emoção ali. Vou desligar um funcionário que tem um problema pessoal. Eu vou usar mais emoção. Então, ou seja, tem que estar em equilíbrio. Eu tenho que usar os dois, não um só. Não usar emoção o tempo inteiro, né? E se eu explodo, eu estou usando emoção, né? Não tem sentido. E aí eu acho que essa é uma técnica que eu costumo usar muito, né? E eu costumo falar muito também, para fechar, da fábula do prego no muro, né? Já ouviu falar dessa, Tati? Não. Talvez de outra forma, né? Não ouviu? Acho que não. Mas é uma fábula, depende se você ouviu com outro nome, mas o pai tinha atrás da sua casa um muro muito bonito que ele fez, de madeira, e tinha um filho que só vivia estourado, brigando com todo mundo, falava o que pensava, arrumava briga, chegava em casa de olho inchado e tudo mais, e ele foi falar, pai, eu não aguento mais, eu brigo com todo mundo, não tenho amigos, explodo toda hora, falo o que penso, não sei o que eu faço. O pai falou, bem, meu filho, vamos fazer o seguinte, cada vez que você estourar, brigar e achar que se descontrolou emocionalmente, você vai pegar este prego, deu uma caixinha de prego, e vai pregar no muro lá de trás de casa. Durante 1 mês você faz isso. Você vai lá e prega cada vez que você estourou emocionalmente, né, se descontrolou. Aí passou 1 mês, o filho veio, o muro cheio de prego. Aí ele falou, pai, não tem jeito, olha só que tristeza. Prego para tudo que é parte. Ele, muito bem, agora a sua tarefa é outra, falou o pai. Este mês, cada vez que você se controlar, que você conseguir segurar as emoções, você vai lá e arranca um prego. Aí passou 1 mês, ele foi lá falar com o pai, né, o muro sem nenhum prego.
Olha, pai, que orgulho! Me controlei várias vezes, muitas das vezes eu pensei em explodir, não explodi. Ele, nossa, parabéns, meu filho. Agora mais uma tarefa. Vai lá no muro e vê o buraco que os pregos deixaram. Moral da história. Por mais que você estoure, que você vá lá, peça desculpas, você deixou um buraco na história. Se for uma pessoa do teu convívio, você perdoa e fica meio que ressabiado, mas segue em frente. Se não, você perde a amizade, você perde o contato, perde a relação, entendeu? Isso é muito importante a gente cuidar de se estourar, né? Você não conhecia, não. Né? É bem bacana, não é? Eu sempre gosto de falar dela porque é uma fábula e as pessoas têm que entender que não é só estourei com a Tati, xinguei a Tati. Tati, desculpa. Ó, peraí, né? Desculpa no passador, né? Desculpa no passador, né? Eu tenho que tentar não me estourar. E para fechar esse ponto, eu sempre gosto de falar, eu sempre brinco né, quando eu estou em sala dando palestra, que todos nós temos um alien dentro da gente, né? E aí eu pergunto assim, quem aqui conhece o filme Alien? Aí levanta a mão um pouquinho de não, mais gente conhece. Não vai dizer que não conhece, não, porque conhece. Então eu digo que tem um alien dentro da gente, né? Aquele bicho que quando ele está maduro, né? Adulto, ele vai lá e devora o outro. Digo, quando você tem alguma coisa que acontece de fora e que você não gosta, o alien fica gritando aqui dentro, querendo sair. Só que não se esqueça, se você soltar o alien para o outro, o que pode acontecer? O outro soltar o alien para você, não é? Então, ou seja, segura o alien. Tá gritando todo mundo, você, alien aqui dentro, quietinho, 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 para não soltar, porque se você soltar vai ser um estrago. Quem viu o filme sabe do que eu estou falando, né? Tá bom? Então, assim, no dia, conte até 10, faça respiração, se controle, porque tá difícil em casa mesmo. Eu moro só com mais uma pessoa, mas tem gente que tem a casa cheia, eu tenho amigos meus que moram com 5, 6 pessoas, 10 pessoas, aí você imagina a confusão que é em casa, né? Então busque o seu ponto, o seu eixo, o seu lugar, faça meditação, sabe? Tenta buscar o seu prumo, não responda na hora. Com certeza vai ser melhor o convívio no dia a dia com as pessoas, né? Lembrando que são tudo parentes normalmente. Que se você bater muito prego, lembra que quando arrancar o prego, os buracos vão estar lá, não é? E terceiro pilar do Goleman para a inteligência emocional é a automotivação, né? E o que eu digo que a automotivação agora é muito importante para a gente? A automotivação, eu digo que é aquela energia que vem lá do dedinho do pé até o último fio do cabelo, né? E a gente fala muito de motivação no mundo corporativo, né? Que motivação é aquilo que te motiva, te leva para ação. Quando eu estava no banco, eu sempre achava que motivação era uma coisa que vinha só de dentro e que de fora são os famosos inputs motivacionais. Depois eu aprendi que não. Tem a motivação daqui, que é alto, e tem a motivação externa, que pode mexer com a tua motivação interna, né? Então, nesse momento, se automotive, né? Busque palavras positivas, tudo começa por você, né? A sua palavra é a mais poderosa que existe, porque ela é dita para você. Então, como é que você se automotiva? O que te leva para frente? O que faz você acordar e falar assim, nossa, já aconteceu várias vezes comigo, né? Eu, do jeito que eu sou, vendedor, palestrante, falo pra caramba, comercial, trancado em casa há 30 dias, eu tô igual a Siri na lata, né? Então tem dias que eu acordo, tá achando, meu Deus do céu, gente, o que eu vou fazer trancado nesse apartamento? Não, peraí. A minha saída eu crio imagens, eu tenho fotos, palavras, frases que eu vou colando pela casa. E que eu leio as imagens, sabe? Vejo as imagens, as fotos das filhas que eu amo tanto. Eu tenho frases motivadoras, palavras motivadoras, que eu olho e aquilo me motiva. Então, nós temos que criar essas técnicas para quando você estiver desmotivado no dia a dia, você se motivar nesse período, né? Porque não tem jeito, né? A minha filha trabalha na área da saúde, lá no Rio de Janeiro, né? E eu, no início da crise, falei, puxa filha, toda a minha agenda foi cancelada nos próximos 3 meses. Nossa, mãe do céu, né? Vai ser difícil. Falei assim, pai, para você e para todo mundo, eu tenho uma notícia para te falar. O Covid-19 não veio só para o Clerc. Ele veio para o mundo inteiro. Quer dizer, uma frase meio que óbvia, né? Mas eu fiquei pensando, nossa, eu não posso me vitimizar, concorda? É todo mundo. Está todo mundo nessa situação.
Então eu me motivo dizendo, peraí, não foi para mim, todo mundo está assim. Então, se todo mundo está assim, vamos buscar numa saída juntos, né? Todo mundo pensando juntos, né? Eu tenho feito vários webinários, várias lives para poder ajudar as pessoas, né? A trocar ideia, conversar, que esse é o meu papel agora. Isso também me motiva, né? Você perguntar alguma coisa, falar? Eu te cortei. Não, essa questão da motivação é isso mesmo, né? Geralmente o que você faz para o outro também chega como motivador para você, né? Então, às vezes a gente fala, eu vejo muito essa questão do ajudar o outro. Na verdade, a gente está num processo de autoajuda, né? Nós estamos nos ajudando, né? Essa conversa, esses webinars, as lives, as interações, é autoajuda, tá todo mundo nesse processo, né? Como você disse. Sim, sim. E isso é bacana porque a gente ajuda as pessoas. Eu sempre fico muito preocupado com isso e tenho feito, para não ficar over também, eu tenho feito 1, 2 lives, webinar por semana, para poder ajudar as pessoas com temas que são super pertinentes, usar o meu conhecimento, porque eu também falo muito de vendas, né? Eu tenho vários treinamentos de vendas, então eu tenho falado agora para os vendedores, eu tenho gravado vários vídeos. Ontem mesmo eu coloquei um no meu canal no YouTube sobre vendas, como vender na crise, como apoiar as pessoas para vender na crise. Esse é o meu papel, é aquilo que você falou, né? Eu acho que tudo que você joga, joga para o universo devolve para você de alguma maneira, né? Esse é o meu papel agora, é fazer com que as pessoas consigam sair desse momento mais fortes e não ser só uma conversa. Então a automotivação passa por isso, né? E a gente fala do quarto ponto que Goleman traz, que é a empatia, que todo mundo conhece tanto, fala tanto, né? Quer dizer, fala mais do que pratica, né? Mas eu digo que empatia é a palavra-chave desse momento, né? Como é que você consegue entender e conhecer a constituição emocional do outro, né? Reconhecer o que se passa realmente na cabeça do outro. Eu digo muito que a pessoa fala, se você perguntar o que é empatia, todo mundo responde em coro, é se colocar no lugar do outro. Corinho. Mas não é fácil. A gente sabe que não é assim, o outro é o outro, somos mega diferentes. Então, quem sou eu para entender o que o outro sente? Sentir o que o outro sente, eu até entendo, mas não sinto. Então, não dá para eu sentir o que o outro sente. Mas, nesse momento, é muito importante. Estava vendo ontem uma reportagem, quer dizer, eu tenho visto qual é a minha decisão para sofrer menos. Eu vejo um telejornal por dia. Até para dar uma atualizada. Se você ver todos, Tati, a gente vai ficar louco, né? Porque cada hora é uma bomba, né? Eu vejo um por dia para poder me atualizar, até porque eu trabalho com informação, né? E aí eu vi várias casas de pessoas que abriram geladeira e não tinham o que comer, né? Não tem produto para lavar a mão para poder fazer o que a gente está fazendo na crise agora, que é se cuidar cuidar da limpeza. É bem complicado isso, né? A gente hoje está em casa e tudo mais, uns têm mais reservas, outros menos, mas a gente tem que olhar para essas pessoas que não têm nada, e nada é nada mesmo, abrir a geladeira não tem nada para comer, tem filho pequeno, e aí, como funciona? Qual é a nossa... Quando se depara com essa situação, o que a gente está fazendo, né? Que tipo de atitude você está fazendo se você quer ser realmente empático? Eu costumo dizer muito que empatia, na prática, né, que eu digo, é como ver um filme. A gente vê um filme, eu, por exemplo, adoro Titanic, não sei se você gosta. Gosto. Eu já vi 88 vezes, né? E quem me vê vendo, eu sempre choro. Aí as pessoas falam, Claire, que você chora 88 vezes. Eu choro que, quem sabe, o barco não afunda, né? Mentira, a gente sabe que vai afundar. Mas a gente se emociona, né? E isso é empatia. Cada vez que você chora por um filme ou ri por uma peça de teatro, você não está vivendo, você não viveu aquilo, mas você se emociona. Que de alguma maneira você se aproxima daquela situação. Imagina, eu aqui, morrendo afogado no meio do nada. Você acaba se imaginando e você chora. Eu nunca naufraguei, nunca quero naufragar no barco, mas eu me emociono e choro. Isso é empatia. E o legal dessa coisa da empatia é que às vezes a gente fica buscando aquela empatia poliana, né? Aquela empatia que não vai existir, né? Então, assim, você não chora porque o ator morreu. Você chora porque você se imaginou morrendo, né? Você chora porque você imaginou deixando pessoas que você ama. Então, a gente fala às vezes dessa questão da empatia como algo muito, mas o se preocupar, a conexão nossa vai ser realmente quando a gente olha para aquilo acontecendo ou pensa, né, na nossa vida, né, dentro da nossa história.
E o que eu posso fazer, né, Tati? Na verdade, assim, a gente sabe que as empresas, isso começou há umas 2 semanas atrás, na rede, né, de restaurantes aqui em São Paulo, em que eles estavam oferecendo voucher para que você possa comer né, no restaurante. Já ouviu isso, né? Lá para frente com desconto. Então, o restaurante vende hoje um voucher mais barato e quando passar a crise você come com desconto. É uma forma que uma rede de restaurante conseguiu fazer de ganhar dinheiro mesmo na crise, já que ninguém pode ir no restaurante desse grupo de restaurantes que fizeram isso. Isso é no dia a dia, né? Semana passada ligou uma amiga minha e falou, Claire, que eu estou super preocupada com uma manicure, a minha manicure, que ela é uma pessoa bastante humilde e tudo mais, e ela está sem dinheiro, ninguém quer fazer unha. Eu falei, faça o seguinte, ligue para ela e ofereça. Pague, você tem condições, pague 3, 4 unhas para ela adiantadas. Ela vai ter como movimentar alguma coisa e lá na frente você faz a unha. Isso é empatia. É uma atitude prática de empatia. O cara que corta o meu cabelo me ligou falando, olha, eu preciso cortar o cabelo, não tem... Cara, vem aqui, vamos cercar das nossas proteções devidas com máscara e vem aqui, corta o meu cabelo. Paguei a ele a mais por ter vindo aqui em casa. Ele disse assim, Claire, nossa, como você me ajudou. Isso é empatia. Sai do conceito, se colocar no lugar do outro e passa a ser uma atitude prática. É disso que a gente precisa nesse momento de crise, entendeu? Eu gosto de falar sempre para encerrar essa empatia de 6 hábitos. Eu sempre falo desses 6 hábitos, né? Primeiro é cultivar a curiosidade do que você não conhece. Tem líder que fala assim, o fulano de tal está em casa de licença com depressão. Tem líder que fala, depressão? Dá um tanque de roupa para ele lavar. Dá uma pia de louça. Depressão é besteira. Olha que coisa, gente. Para de ser ignorante. Vai pesquisar o que é depressão. Vai pesquisar o que é doença. Vai pesquisar o que ele está passando. Tenha curiosidade de conhecer aquilo que você não conhece. Só assim você vai ser mais empático, né? Desafiar preconceito, né? Quem tem preconceito nunca consegue ser empático. Preconceito de cor, raça, religião... Todo tipo de preconceito te inibe a empatia. Você nunca vai conseguir chegar próximo do que eu estou sentindo se você tem preconceito, né? Descubra pontos comuns, experimente a vida de outra pessoa, se imagine você naquela situação. Você terá outro sentimento, mas com certeza você vai pensar diferente, né? Escute, ó. A gente fala da escuta empática tanto, né? O pessoal... de RH, o time de RH e o time de líderes fala tanto disso, a tal da escuta empática. Aprenda a escutar. A gente não está acostumado a escutar. A gente só fala e não escuta. A gente confunde escutar com ouvir, né? Ouvir, você ouve o que você tiver, né, em volta. Escutar é conectar, olhar, atenção. E, por penúltimo, né, inspire ação. Tem gente que fala assim, eu vou ser empático com a Tati? Ela não é comigo. Para com isso. Seja você o empático na sua empresa, seja você o empático na sua família, seja você, porque se você for, as pessoas vão perceber que tem alguma coisa diferente em você. E aí sim, você vai inspirar outras pessoas a praticarem também, né? E por último, tem uma cabeça ambiciosa, queira sempre pensar em coisas novas, diferentes, porque quanto mais você tiver naquela caixinha, menos você vai conseguir entender a dor do outro, né? E por último, para a gente fechar, habilidade social, que o que Goleman fala para a gente é a capacidade de estar em contato com as pessoas de forma produtiva e de extrair dessas relações o melhor possível, né? São aquelas pessoas que gostam do happy hour, gostam de almoçar com pessoas diferentes. Uma vez eu fiz coach, aliás, foi mentoria de um diretor de uma empresa, e ele me falou assim, eu perguntei para ele, você almoça normalmente com quem? Ele disse assim, Claire, eu almoço há 12 anos com a mesma pessoa, ele é meu amigo, e a gente almoça há uns 12 anos juntos. Aí eu perguntei assim, deixa eu te falar uma coisa, vocês têm assunto depois de 12 anos almoçando juntos? Ele ficou pensando, deu uma risada. Falei, como é que você quer ter habilidade social na sua empresa se você almoça todo santo dia com a mesma pessoa? Você precisa conhecer gente nova, vai almoçar cada dia com uma pessoa, preferencialmente quem você não conhece. Participe de happy hour com seu time, participe de happy hour da área, de outras áreas, visite outras áreas, vai lá, conversa com a galera, vê que tipo de problema o time está tendo, tenta ajudar de alguma maneira.
amplie o seu conhecimento de pessoas e de situações. Vai te ajudar muito mais. Cultive afinidade. Vê do que as pessoas gostam de falar, e se tem coisa que é comum, faça também, né? Uma pessoa hábil socialmente, eu sempre costumo perguntar assim, quando vocês pensam em alguém que seja hábil no futebol, vocês pensam em quem? Aí falam, falando de tal. Hábil na política, hábil cantor, hábil... Pois é, o cara hábil social é quando alguém fala desse tema, alguém fala, nossa, esse cara é a Tati. A Tati é hábil social, todo mundo gosta dela, se relaciona, chama ela para happy hour, almoço, jantar, ela tem grupo de amigos. É a Tati, essa pessoa é a Tati. Então, você é hábil quando as pessoas te reconhecem como top nesse assunto, né? E eu gosto de falar de 10 práticas para que você seja hábil, mais hábil socialmente falando, né? Primeiro é saiba se expressar, né? Tem gente que não sabe se expressar, que pensa muita coisa legal, mas na hora de traduzir, não consegue. Então tem que saber se expressar para as pessoas possam ficar ao seu lado, né? Não faça julgamentos. Se o cara quer ser hábil socialmente falando, se ele for um juiz de comportamento, ele está morto. Ele não tem que fazer julgamento. Independente do que a pessoa falar, respeite, aceite. Igual aquela empatia que a gente fala sempre, aquela prática, né? Um abraço só, você já está sendo empático. Se você der um abraço numa pessoa que está precisando, já é empatia. Então, não julgue. Abrace. Seja empático. Já falamos disso anteriormente. Aprenda a escutar. Volta de novo aqui, escuta. Para que você tenha muita gente do seu lado, você seja amigo de muita gente e possa ajudar na vida de muita gente, aprenda a escutar. Saiba gerenciar suas emoções. Segura o alien. Quanto mais nervoso, menos gente do seu lado. Seja paciente. Ai, Claire, que eu não consigo, eu sou super nervoso. Vai tratar. Porque uma pessoa muito nervosa, ninguém quer perto, né? Então seja paciente, controle esse seu nervosismo. Seja positivo. Você quer do seu lado quem? Um urubu de plantão? Que fala, ó dia, ó azar, vai ficar pior, morreu gente, vou perder... Para! Seja positivo, fala de coisas positivas, de coisas sem ser poliana, né? Mas fala de coisas boas, fala do que vai ter de fruto. A crise já está aí, gente. Vamos pensar, o que nós vamos ter de lucro nessa crise? O que nós vamos aproveitar? Eu, você, Tati, quem está ouvindo a gente, o que vai ter de bom nisso? Maior aproximação do marido, da esposa, dos filhos. Eu tenho casos de amigos meus que nunca fizeram, tem filhos de 10, 12 anos, nunca fizeram um trabalho de escola com os filhos. Estão fazendo agora. Olha que bacana. Não é? Então, assim, seja positivo. Veja o que você está aprendendo dessa crise, o que você vai sair melhor depois. Seja uma pessoa educada. Parece básico, né? Mas tem educação. Né? Para de falar. Tem gente que fala muito palavrão. Eu acho tão bonito falar palavrão. Você acha. As pessoas que estão perto de você podem não achar. Então, não peca pelo excesso. Seja educado. Faça o necessário, né? Atenção para a assertividade em suas colocações. A gente sabe disso, né? Que às vezes o conteúdo ele não agride. O que agride é a forma com que você fala. Então, uma pessoa que quer ser hábil socialmente falando tem que ser assertivo nas suas colocações, colocar os tons nas palavras de acordo com o que elas merecem, né? E por último, seja um ótimo negociador, saiba negociar, né? Negociar com as pessoas, negociar tempo, situação, seja um ótimo negociador, porque só assim você vai conseguir ter as pessoas do seu lado. Se você for um cara que tem uma negociação só ganha e o outro perde, as pessoas não vão estar do seu lado. Então esse é o último ponto dele, que é também muito importante, que é você ser hábil socialmente falando, né? Eu acho que esses 5 pontos, se bem estudados, vão fazer com que você hoje, na crise... Muita gente fala desses pontos, como você falou. Se você jogar na internet, vão ter vários pontos, várias pessoas falando, né? Eu fiz questão de falar para as pessoas de como esses 5 pontos impactam hoje na crise. Como você pode fazer na crise usando esses 5 pontos que o Daniel Goleman aborda tanto na sua obra, né? Entendeu? E para a gente fechar, como melhorar a minha... A Claire, tá bom, lindo que você falou, né? Mas como eu faço para melhorar a minha inteligência emocional? Primeiro, faz coisa que lhe dá prazer, gente. A gente já sabe, né? Quanto mais você faz o que você ama,
mais você vai ser inteligente emocionalmente, mais você vai ter as emoções no seu controle. Encontre distrações, né? Seja ela qual for. Quando você está pronto para explodir, faça uma leitura, saia para tomar um café, converse com uma pessoa que você gosta, ligue para uma pessoa que você ama, encontre distrações mentais. Pense sempre no longo prazo. O problema está aqui, mas pensa lá na frente o que vai trazer de bom para você. E por último, para fechar, seja otimista, né? Vai dar certo, a gente vai sair, vai ser melhor e vai passar, eu sei que vai passar. Em algum momento vai passar. Isso que tem que pensar, né? Que vai pensar, que vai passar. E a última frase do Goleman, que eu adoro, quando eu digo controlar a emoção, me refiro às emoções estressantes e incapacitantes. Sentir emoção é o que torna a vida mais rica. Quando eu falo controlar, é aquela ruim. As boas, solta as emoções boas, só controla as ruins, né? Perfeito. Clark, muitíssimo obrigada pela sua contribuição, pela sua forma otimista de trazer esse conteúdo para a gente, a sua forma didática de poder também explicar os pontos onde, às vezes, a gente acaba não parando para pensar, né? Então, não parando para refletir, ou, de repente, tendo uma visão mais enviesada, né? Ah, eu acho isso, sempre vai ser dessa forma. Então, gratidão eterna aí pela sua contribuição. Acredito que os congressistas vão gostar muito desse conteúdo, da forma com que você apresentou, e fique à vontade para você poder passar sua mensagem final aos congressistas aí antes da gente se despedir. Legal. Eu acho muito bacana, vou só reforçar o que eu falei de início, a tua atitude, né, de estar falando com as pessoas nesse momento, porque você poderia simplesmente esperar passar tudo e daí fazer o congresso como você faz anualmente, né? E você tomou atitude, isso é atitude empática, de levar conhecimento para as pessoas onde quer que elas estejam, né? Porque o conhecimento nesse momento é um dos pontos que você vai sair ganhando. Então, ler um livro, assistir esse tipo de material, você vai sair ganhando com isso, né? E também assistir séries no Netflix, fazer nadismo também é ótimo. Eu não tô aqui pregando o full time dedicado a conhecimento, não. Vai assistir série, tem umas ótimas, vai assistir. Mas isso é bem bacana a tua atitude, eu acho bem bacana, parabéns pela tua atitude. E estou à tua disposição porque você precisar, se precisar de outros temas também pode falar comigo, porque eu acredito que, eu sempre pensei nisso, até no mundo corporativo, quanto mais eu falo de alguma coisa, mais eu aprendo. Quanto mais eu ensino, mais sobra espaço na minha cabeça para eu aprender, né? E quanto mais você guarda, menos você tem espaço. Então, assim, eu ensino, falo, me sobra espaço. Aí eu aprendo mais, ensino, e isso é um círculo virtuoso que faz que a gente seja melhor, né? Que é o que leva da vida, né? É isso. É ser melhor, né, Tati? Obrigado, tá, pela oportunidade. Além de ser melhor, conhecer pessoas maravilhosas assim como você. Muito obrigada, viu, Clark? Beijo. Obrigado, tá, Tati? E com Deus. Beijo. Tchau.